Olá, boa tarde. Deus abençoe a todos que vão estar conosco neste momento. E nós iremos fazer uma live. Eu sou o professor Nelson. Doutor psicanalista clínico em psicanálise. Fiz o meu curso pela SAPDH. E vamos aqui falar sobre psicanálise e religião. Compartilha aí com outras pessoas, ok? Depois irei fazer outra live. A psicanálise, surgida no fim do século XIX, com Sigmund Freud, buscou compreender os conflitos do inconsciente que influenciam o comportamento humano. A religião, por sua vez, sempre buscou dar sentido à existência, à moralidade e à transcendência. E o encontro entre psicanálise e religião sempre foi ambíguo. Aqui é uma pesquisa que eu fiz, um artigo científico que eu preparei, para fazer esse estudo, para trazer esse estudo. Para alguns, a religião seria apenas uma ilusão ou neurose coletiva. Para outros, pode ser a expressão simbólica do inconsciente e uma forma de dar sentido à vida. Eu pediria que você compartilhasse aí com outras pessoas. O olhar da psicanálise sobre a religião. Sigmund Freud, ou Freud, como alguns pronunciam, né? Freud, 1856 a 1939. Ele considerava a religião uma ilusão, criada para lidar com angústias existenciais. As principais obras nós temos O Futuro de uma Ilusão, 1927, Religião, Proteção de Desejos Infantis, uma forma de neurose coletiva. Totem e Tabu, 1913, Origem da religião ligada ao complexo de culpa e ao mito do parricídio primitivo. E Moisés e Monoteísmo, 1939, que vê a religião como expressão simbólica da relação pai e filho. Para Freud, a religião é necessária em fase da humanidade, mas deve ser superada pela razão e pela ciência. Por que Freud considerava a religião uma ilusão? Vejamos aqui o conceito de ilusão em Freud. Em sua obra O Futuro de uma Ilusão, 1927, Freud define ilusão não como algo totalmente falso, mas como uma crença motivada pelo desejo. Exemplo que ele mesmo dá: acreditar que um dia serei rico pode ser uma ilusão. Não é impossível, mas é uma crença sustentada pelo desejo. Assim, a religião, para ele, é uma ilusão porque nasce do desejo humano de proteção e felicidade. A origem psicológica da religião. Freud via a religião como um retorno ao complexo paterno. As pessoas projetam em Deus a figura de um pai idealizado, protetor, que pune e recompensa. Assim como a criança busca a segurança no pai, o adulto busca a segurança em Deus diante da vida e da morte. A religião seria, portanto, uma forma coletiva de lidar com a angústia existencial. Vejamos religião como neurose coletiva. Para Freud, a religião funciona como uma neurose obsessiva universal, que tem dogmas e rituais comparáveis e compulsões neuróticas. Regras religiosas comparáveis às proibições inconscientes da infância. Se estiverem gostando da live, compartilhe, ok?
Ele não negava a força cultural e social da religião, mas a via como uma etapa infantil da humanidade. Vejamos o papel da religião segundo Freud. A religião, embora ilusória, tinha funções: dar sentido à vida, oferecer consolo contra o sofrimento e a morte e estabelecer normas éticas. Porém, ele acreditava que a humanidade deveria superar a religião e substituí-la pela razão, ciência e pela psicanálise. Vejamos aqui as principais obras de Freud sobre religião. Totem e Tabu, 1913. Religião nasce do mito do pai primitivo, culpa e totemismo. O futuro de uma ilusão, 1927. Religião igual a ilusão sustentada pelo desejo infantil de proteção. O mal-estar na civilização, 1930. Religião como sistema de controle social e fonte de neuroses. Moisés e o monoteísmo, 1939, interpretação histórica, psicanalítica da origem da fé judaica. Para Freud, a religião é uma projeção do desejo humano, por proteção paterna. Uma ilusão necessária, mas destinada a ser superada. E uma forma de neurose coletiva que ajudou a humanidade, mas deve dar lugar à ciência e à maturidade racional. Isso foi o que eu falei aqui para vocês, segundo Freud. Agora vejamos sobre Carl Gustav Jung, 1875 a 1961. Como Carl Jung vê a religião? Religião como experiência psíquica. Para Jung, a religião não era uma ilusão como em Freud, mas uma expressão autêntica do inconsciente humano. Ele dizia que a religião nasce de uma necessidade psíquica profunda e não apenas de convenções sociais. O fenômeno religioso, ele surge como resposta às forças do inconsciente, especialmente através de símbolos, mitos e rituais. Inconscientes coletivos e os arquétipos, em Jung. Jung elaborou o conceito de inconsciente coletivo, uma camada da psique que contém experiências universais herdadas pela humanidade. Dentro dele estão os arquétipos, imagens e padrões simbólicos que aparecem em sonhos, mitologias e religiões. Exemplo: Deus Pai, arquétipo da autoridade. Cristo, arquétipo do self, plenitude. Virgem Maria, arquétipo do feminino e da maternidade. Assim, as religiões seriam linguagens simbólicas para esses conteúdos do inconsciente coletivo. Vejamos religião e individualização. O processo de individualização torna-se plenamente quem se é. Passa pela integração de conteúdos conscientes e inconscientes. A religião, com seus ritos e símbolos, ajuda nesse caminho, fornecendo imagens que guiam o indivíduo para a totalidade. Para Jung, negar a religião poderia gerar desequilíbrios psíquicos, já que ela dá forma ao mistério interior. Vejamos religião como cura e sentido. Jung trabalhou com muitos pacientes que sofriam de vazio existencial. Ele dizia: entre todos os pacientes com mais de 35 anos, não houve um só cujo problema último não fosse de natureza religiosa. Ou seja, a questão espiritual é central na saúde psíquica, e isso é muito importante. A religião, se vivida de maneira saudável é fator de cura, equilíbrio e sentido de vida.
E isso está muito claro, pessoal. Todas as pessoas que apegam-se a uma religião, elas são menos problemáticas. Religião institucional versus experiência religiosa. Jung diferenciava instituições religiosas, podem cristalizar-se em dogmas e perder vitalidade. Experiência religiosa, viva, pessoal, simbólica, que conecta o indivíduo ao sagrado interior. Ele valorizava mais a experiência direta, que é a espiritualidade, do que o apego rígido às instituições. Para Jung, religião é igual à linguagem simbólica do inconsciente coletivo. Os símbolos religiosos guiam o ser humano no caminho da individualização. A religião não é ilusão, mas necessidade psicológica e fonte de sentido. Que é o contrário de Freud, né, que falava que a religião é uma ilusão. Contudo, ele pôde adoecer de forma reduzida. A religião pode adoecer de forma reduzida a fanatismo ou dogmatismo sem experiência interior. É justamente as pessoas que são religiosas e seguem regras rígidas e elas tornam-se fanáticas, porque a religião ela deve trazer para nós uma conversão, né? Mas eu não posso misturar aqui, eu sou pastor, não posso misturar isso aí, estou falando como psicanalista. As obras principais de Jung sobre religião, Psicologia da Religião, 1938, Resposta a Jó, 1952, Símbolos da Transformação, 1912, Aion, Estudos sobre o Simbolismo de Si Mesmo, 1951, e divergiu de Freud, via a religião como ilusão, mas como expressão do inconsciente coletivo. E o conceito-chave, nós temos os arquétipos, que nós já falamos, imagens universais presentes nos mitos e religiões. E o self, que é o centro do psiquismo, que está justamente associado ao sagrado. A religião para Jung é o caminho de individualização. Individuação, ajudando a integrar o inconsciente e a alcançar a plenitude. Relacionava símbolos religiosos, Cristo, cruz, mandalas, à psicologia profunda. Agora vejamos Lacan, Jacques Lacan, 1901 a 1981. Retomou Freud com base na linguística e na filosofia. A religião é entendida como parte do grande outro, oferecendo sentido e sustentando o sujeito no simbólico. A fé pode ser vista como suplência para lidar com a falta estrutural do ser humano. E Lacan chegou a afirmar que a religião é mais forte do que a psicanálise, pois responde de forma massiva à angústia humana. Vejamos, Lacan, a religião é mais forte que a psicanálise. Agora vejamos o porquê que ele explicou isso. O contexto aí, Lacan fez essa afirmação em conferência no final da década de 1970. Ele estava refletindo sobre o crescimento da religião e da fé no mundo moderno, que teoricamente caminhava para o domínio da ciência e da razão. Para Lacan, a religião sempre teria uma força de atração maior sobre o ser humano do que a psicanálise. Por que a religião é mais forte? Tenho aqui uma resposta totalizante. A religião dá respostas diretas e abrangentes para as questões fundamentais. De onde viemos, para onde vamos e por que sofremos. Já a psicanálise não oferece respostas prontas. Ela ajuda o sujeito a lidar com a sua falta estrutural e com o desejo inconsciente. O grande outro. Na teoria lacaniana, o ser humano sempre busca um outro que dê sentido à vida. A religião cumpre esse papel com muita força, oferecendo um Deus, dogma
e comunidade. A psicanálise, ao contrário, aponta para a impossibilidade de preencher totalmente a falta. E isso é mais difícil de aceitar. Aí nós temos a função simbólica. A religião organiza o mundo simbólico das pessoas, oferecendo leis, rituais e significados. A psicanálise, no entanto, trabalha com a desconstrução desses significados, revelando o inconsciente, um processo doloroso. O que Lacan não quis dizer? Lacan não dizia que a religião é melhor que a psicanálise, mas sim que tem mais poder de atração. A psicanálise é uma prática clínica voltada para sujeitos individuais. A religião mobiliza massas inteiras e dá respostas coletivas que a psicanálise não pode dar. Quais foram as consequências dessa visão? Para Lacan, a religião nunca desaparecerá, ao contrário do que Freud pensava. Ela se renova, se adapta e continua continua oferecendo sentido onde a ciência e a razão não conseguem chegar. Por isso ele via a religião como um rival permanente da psicanálise, mas também como algo inevitável na estrutura humana. Aí, concluindo aí, queridos, Freud, ele vê a religião como uma ilusão a ser superada. Lacan, religião mais forte que a psicanálise, porque responde à angústia fundamental do ser humano de forma imediata e totalizante. E a psicanálise continua necessária, mas não substitui a religião. E nós temos aí várias referências, por exemplo, Jacques Lacan, o Seminário, livro 20, mais ainda, Rio de Janeiro, Jorge Zaha, 1985, Conferência em Roma, 1974, Lacan disse que a religião vencerá sempre, pois tem recursos para responder às falhas da ciência e do inconsciente. Pontos de tensão entre psicanálise e religião. Sobre Deus. Freud, projeção paterna, ilusão. Jung, arquétipo do self, realidade psicológica profunda. Lacan, o nome do pai, estrutura simbólica da lei. Sobre pecado e culpa. A psicanálise vê a culpa ligada ao inconsciente e aos interditos. A religião relaciona a culpa ao pecado diante de Deus. Sobre a cura. A psicanálise é libertação pela análise do inconsciente. A religião, libertação pelo perdão e pela graça. Vejamos aí a possibilidade de diálogo. Apesar dos conflitos, há pontos de aproximação. Experiência simbólica. A religião oferece linguagem para realidades inconscientes. Busca de sentido. Ambas lidam com o sofrimento, com a angústia e a morte. A ética, a psicanálise busca a verdade do sujeito. A religião busca fidelidade a princípios divinos. Espiritualidade saudável. Jung via práticas religiosas como recursos terapêuticos na integração psíquica. E quais são as perspectivas contemporâneas? Hoje, muitos psicanalistas e teólogos procuram pontes entre psicanálise e religião. Donald Winnicott, o espaço transicional entre o real e o imaginário pode incluir a fé. Viktor Frankl, logoterapia, não psicanalista clássico, mas próximo, vê a dimensão espiritual como essencial na busca de sentido. Teologia pastoral usa conceitos psicanalíticos para compreender conflitos espirituais. A neurociência da religião mostra novas abordagens que unem psicologia, espiritualidade e saúde mental. Top, né? Vejamos as considerações finais sobre psicanálise e religião. A psicanálise e a religião partem de pressupostos diferentes, mas lidam com a mesma realidade humana: o desejo, o medo, a culpa e a busca de sentido. Freud rejeitou a religião como ilusão.
Jung a valorizou como expressão profunda do inconsciente. Lacan viu sua força simbólica para sustentar o sujeito. Hoje o diálogo é possível e necessário. A psicanálise ajuda a entender distorções religiosas, fanatismo, neuroses de culpa, etc. Enquanto a religião pode oferecer recursos de sentido e transcendência que a psicanálise reconhece como importantes. O desafio está em manter o respeito mútuo. A psicanálise não pode ser reduzida à religião, nem a religião reduzida à psicanálise. Juntas podem enriquecer a compreensão do ser humano em sua complexidade. Religião como tema inevitável. Desde Freud até Lacan, a psicanálise reconhece que a religião não pode ser ignorada. Mesmo quando considerada ilusão, segundo Freud, o arquétipo, Jung, o discurso simbólico mais forte que a psicanálise em Lacan, ela se mostra essencial para compreender a mente humana. A religião toca a dimensão mais profunda do ser humano: o medo, a culpa, o desejo, a esperança e a busca por sentido. Freud, ele critica a desmistificação. Para Freud, a religião é uma ilusão, nascida do sujeito infantil por proteção e uma espécie de neurose coletiva. Sua contribuição foi mostrar os riscos da religião quando usada como fuga da realidade ou repressão psíquica. Mesmo rejeitando a religião, ele reconheceu sua força histórica e psicológica. Jung, nós vemos nele a valorização simbólica e terapêutica. Jung viu a religião como expressão do inconsciente coletivo, com símbolos e mitos que guiam o indivíduo no processo de individuação. Para ele, negar a dimensão religiosa gera vazio e adoecimento psíquico. Sua visão trouxe um diálogo positivo entre espiritualidade e psicologia, muito útil em práticas terapêuticas hoje. Lacan, demos aí o reconhecimento da força da religião. Lacan rompeu com Freud nesse ponto, ao admitir que a religião é mais forte que a psicanálise, pois dá respostas totais e universais ao sofrimento humano. A psicanálise revela a falta e o desejo inconsciente, já a religião oferece certezas, símbolos e pertencimento. Para Lacan, a religião não vai desaparecer, ao contrário, sempre se reinventará. E o diálogo possível, embora essas diferentes perspectivas, nessas três perspectivas mostram que a psicanálise e a religião não são inimigas absolutas. A psicanálise ajuda a desmascarar formas patológicas de religiosidade, como fanatismo, culpa, doenças e manipulações. A religião, por sua vez, pode oferecer recursos simbólicos, éticos e espirituais que fortalecem a psique humana. O diálogo interdisciplinar é o caminho mais fecundo, unir análise e valorização da dimensão espiritual. E como síntese final, Freud destacou os perigos da religião, ilusão, neurose. Jung mostrou o potencial da cura da religião, símbolos, arquétipos, individuação. Lacan reconheceu a força inevitável da religião na estrutura humana e cultural. Assim, podemos concluir que a religião vista pela psicanálise não é apenas um fenômeno social, mas um espelho profundo da alma humana. Às vezes ilusão, às vezes caminho de plenitude, mas sempre presença inevitável na história da humanidade. E aí, queridos, eu vou dar algumas sugestões aqui de leitura. Paul Ricoeur, né? Freud, Paul Ricoeur, uma interpretação da cultura, Loyola, 1990. Roger Bastide, Psicanálise e Religião, editora Perspectiva, 2006. Carl Jung, Psicologia e Religião, editora Vozes, 2013. Sigmund Freud, O Futuro de uma Ilusão, editora Imago, 1996. Jacques Lacan, O Seminário, livro 20, mais ainda, Azar, 1985.
E aqui algumas bibliografias acadêmicas recomendadas: O Futuro de uma Ilusão, já de Freud, Totem e Tabu, de Freud, Moisés e o Monoteísmo, de Freud, Carl Jung, eu já citei A Psicologia da Religião, Estudos sobre o Simbolismo do Si Mesmo, Carl Jung, O Seminário, eu já falei, Jacques Lacan, Winnicott, O Brincar e a Realidade, Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, Freud e uma Interpretação da Cultura, e Psicanálise e Religião, Roger Bastide. E aí, gente, eu chego aí ao término da minha fala, da minha pesquisa. Espero que vocês tenham gostado. A psicanálise é um curso muito bom a ser estudado, devemos estudar cada dia, nos aperfeiçoarmos a cada momento. E que Deus abençoe a vocês que participaram, ok? Agora eu vou fazer uma outra live falando sobre um outro assunto. Deixa eu preparar primeiro essa e colocar no Face.